Eu cansei de viver a vida do jeito que ela tava e eu resolvi que eu ia transformar minha vida em 52 dias e esse é o vídeo 2 da série Transformando Minha Vida em 52 Dias. Ou seja, no vídeo passado eu expliquei o porquê que eu ia fazer essa transformação e um dos grandes motivos é de que eu ia transformar minha vida por conta dos transtornos mentais que eu venho sofrendo há mais de 15 anos. E se você vive isso, esse vídeo é para você. Eu quero que você entenda que sair deste lugar que nós passamos muito tempo é muito difícil, não é fácil. E o vídeo 2, ele fala exatamente o dia 2, né, da nossa jornada, ou seja, nossa escolha agora do que fazer nesse segundo dia eu falei ontem sobre a história de Neemias, um livro que, se você quiser ler depois para entender um pouco mais na Bíblia, no livro de Neemias tem uma história de uma reconstrução dos muros. E uma das coisas que eu entendi é que a gente precisava ter um propósito, depois planejar e depois executar, ou seja, transformar em ação. É uma transformação. Essa reconstrução, ela é uma transformação de mentalidade e de estágio da onde a gente está para onde a gente vai. E esse vídeo 2 é para contar exatamente aonde a gente vai agora. É para planejar. É o nosso segundo passo. É algo que eu entendi que muita gente sofre porque é falta de planejamento. Aqui a gente não tem como planejar porque a gente está num lugar de desistir da vida. A gente tá num lugar onde a gente não tem clareza de nada, a gente não tem clareza nem do que a gente quer, nem de quem a gente é, nem de nada. A gente tá num quarto fechado, com a janela fechada e sem falar com pessoas, porque a gente quer apenas que a vida passe e que ninguém precise da gente, sabe? A gente só quer ficar ali até morrer. Mas quando a gente entende que a gente tem uma vida, uma única vida, e que essa vida ela precisa ser vivida de uma maneira intencional. Eu entendi que eu precisava sair daquele quadro, eu entendi que eu precisava transformar a minha vida e eu entendi que eu precisava de um planejamento. E foi isso que eu fiz. Então esse segundo dia é um dia que eu sentei com um papel em branco e eu coloquei nesse papel todas as dores que eu sabia. Claro que nessa jornada eu sei que eu vou descobrir coisas novas, eu sei que eu vou descobrir coisas que eu preciso mudar, que precisam tirar do lugar que eu tô hoje, eu sei disso. Mas quando a gente entende que é intencional, que a gente precisa sentar e colocar no papel, parece que a cabeça força mais, né? Parece que tira a gente daquele lugar de, é simplesmente vamos fazer assim, tá bom, né? Mas aqui eu quero trazer uma oportunidade de colocar naquele papel, pega uma folha em branco, um sulfite em branco, porque não tem limitação, e você coloca de forma aleatória, não é linha, não é sequência, não tem título, não tem nada disso. É só derramar no papel tudo aquilo que você acredita que você precisa de ajuda. Quando a gente faz isso, a gente faz duas coisas. A gente primeiro tira da nossa cabeça, então você dá uma esvaziada na mente e é perceptível a sensação de esvaziamento que a gente tem quando a gente faz isso pro papel, tá? Então você joga no papel, você tira da cabeça, você esvazia a cabeça e segundo você consegue olhar, você consegue enxergar pro papel, no papel, as coisas que você acha que você precisa de mudança, de transformação, que você precisa olhar de forma intencional. Lembra que a gente está saindo daquele lugar aonde a gente não tem clareza de nada, onde tudo é escuro, aonde a gente não tem nem ideia do como e nem ideia do porquê e nem, enfim, a gente não tem ideia de nada. Mas quando a gente entende que a gente está olhando para o papel e a gente descobre que tudo aquilo que a gente tem que fazer tá ali, talvez hajam coisas que ainda vão aparecer, mas a grande maioria vai aparecer ali naquele momento, a gente começa a criar um caminho. Porque a gente só consegue dar um passo quando a gente consegue olhar para onde a gente precisa caminhar. Eu não tenho como caminhar numa estrada que eu não tô enxergando, né? Então eu preciso trazer clareza sobre isso.
Então, quando eu faço isso, eu faço o quê? Eu trago clareza, eu coloco uma luz grande sobre todas aquelas coisas que estão bagunçadas na minha vida, na minha cabeça e que eu preciso agir. Então, por exemplo, eu coloquei no meu papel, eu preciso de sair do sedentarismo. Eu sou uma pessoa muito ativa, sempre estou fazendo alguma coisa, mas eu sempre estou fazendo alguma coisa. E nunca alguma coisa para mim, nunca alguma coisa para o meu corpo, nunca alguma coisa para me movimentar. Eu não fui criada num ambiente onde a cultura de um esporte é algo valioso, importante, muito pelo contrário, isso foi algo era muito difícil, era muito chato, era algo que a gente não queria fazer. Então, eu estou tendo que trabalhar isso na minha mente e mudar essa percepção para entender que o esporte é algo que nós precisamos, o corpo humano precisa de movimento. Tem um vídeo no canal que fala sobre jejum, se você quiser assistir, é um vídeo que eu falo exatamente da necessidade que o corpo humano precisa jejuar para ele poder dar espaço para poder o corpo regenerar todas as células que a gente tem que regenerar e porque a gente vem, né, de uma raiz aonde nós temos jejum e movimento dentro da gente. Então a gente precisa restabelecer, reconectar, né, essa questão do movimento na nossa vida. Então é uma das coisas que eu coloquei no meu papel. Outra coisa, eu queria colocar a questão profissional, é algo que eu preciso me firmar profissionalmente. Eu tenho muito conhecimento, eu tenho muitos estudos, eu tenho muito conhecimento na área, tenho vivência offline muitos anos, mas eu não tenho como que fala? Eu não tenho uma autoridade para isso, eu não tenho um método ainda claro sobre como isso vai ser. Eu tenho muitas ideias, mas eu não tenho execução. Então essa é a segunda coisa que eu coloquei no meu papel, eu quero executar. Eu já tenho algumas coisas que eu comecei a colocar ali para fora, mas que o pânico, a ansiedade me atrapalharam, limitaram a minha vida e eu não consegui desenvolver a questão profissional. Eu parei muitas vezes. E eu tô cansada de recomeçar. Eu tô cansada. Eu sei que eu sou uma mulher muito forte porque eu recomecei várias e várias vezes. Mas tem um momento na vida que a gente cansa de recomeçar. Porque recomeçar te coloca num lugar atrás de pessoas que já estão há muito tempo em movimento. Então tem pessoas que já têm mais de 10 anos movimentando e você tá atrás, você não começou ainda. Então eu cansei desse lugar e é uma das coisas que eu vou batalhar para poder sair desse lugar de inércia, sabe? Desse quarto escuro e fechado, e eu quero colocar uma luz, abrir uma janela em cima desse assunto. Então são coisas que eu coloquei, que eu preciso fazer, que eu preciso mudar, que eu precisei colocar uma lente em cima, sabe? Uma luz, um foco e falar, chega, a partir de agora eu vou sair desse lugar e eu vou entrar para um lugar que eu realmente quero trazer intenção. Intenção. Eu tenho algumas coisas para melhorar, a questão, né, que a gente sempre coloca, então, família, eu tenho filhos, né, então, alguma coisa sempre nessa área, mas as partes que eu mais preciso desenvolver agora, que eu preciso reconstruir, são partes que eu apresentei ali no papel, coloquei e falei, agora eu vou começar a olhar de forma intencional. Então, o que eu fiz? Depois que eu coloquei isso no papel, eu comecei a trazer eu abri. Então, vamos lá. Eu coloquei saúde, digamos aqui, né? O corpo e tal. Aqui eu coloquei profissional, aqui eu coloquei família. Então, eu fui colocando assim em grupinhos, né? Não precisa ser palavras, podem ser frases, enfim. E aí do lado eu colocava assim, saúde. Eu preciso me movimentar. Eu preciso tomar mais água. Eu preciso fazer exames. Então, eu fui colocando ali com uma certa clareza o que aquele assunto poderia ter de mudança para eu poder trazer, de atitudes para eu poder trazer a mudança que eu queria. Então a transformação vem da ação. E a ação aqui, ela vai vir de colocar no papel tudo aquilo que a gente precisa trabalhar, tudo aquilo que a gente precisa transformar e olhar com intenção e falar assim, isso aqui eu posso fazer isso, 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 buscar uma forma de agir, tá? Então, lembra do texto de Neemias? Neemias olhou para a reconstrução do muro e ele falou, poxa, eu vou precisar de madeira, de portão, de, enfim, pedras e tal. É isso que você vai fazer agora. Então, você vai pegar um papel, você vai colocar tudo que você precisa trazer ali de reconstrução e tudo que é possível
para você realizar naquele momento. Não limite a sua cabeça. Uma das coisas que a gente passa quando a gente vem do transtorno mental é que a gente fala assim, ai, mas eu não consigo fazer porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer porque ninguém me apoia, eu não consigo fazer. E aí a gente faz o quê? A gente pega exatamente tudo aquilo que a gente tem na nossa vida que atrasa e a gente vai dando validade para aquilo, validade para aquilo, validade para aquilo. Chega, não vai fazer isso agora. Agora você vai colocar no papel tudo aquilo que você tem de formas para resolver. Eu preciso fazer um exercício. Caminha na rua, é de graça, você consegue e te dá mais fôlego, você consegue respirar melhor. Ah, eu preciso fazer exames. Vai no posto, começa a agendar já os exames com antecedência para você ter tempo de realizar aquilo. Então você coloca formas sem limitar aquilo que você precisa fazer. É algo que me ajudou muito. É algo que realmente foi um norte para mim, sabe? Olhar com clareza o que eu precisava fazer e como talvez eu poderia resolver aquele assunto. Não é algo fácil, principalmente porque a gente vive em comunidade, enfim, tudo mais, então às vezes as pessoas, né, dependem da gente, eu sou mãe, tenho 3 filhos, então a gente sabe os fatores limitantes que tudo isso tem, mas tem momentos que a gente tem que olhar e falar, chega das desculpas, chega de botar a culpa no outro e colocar a culpa só na gente, sabe? A gente consegue fazer, é só a gente sair um pouco dessa inércia, sair um pouco desse quarto escuro, com essa luz apagada, com essa janela fechada e colocar luz, colocar sol. Eu tô dizendo, essa metáfora que eu uso da janela é porque ela foi real na minha vida, tá? A partir do momento que eu abri a janela, que eu realmente deixei a luz entrar, que eu fui pro sol, que eu me expus ao sol, eu coloquei. Existem estudos que falam que a gente tem mais clareza quando a gente vai pro sol, né? Porque o sol ativa no olho, em algum lugar do olho, aquela sensação de que você tá vivo, sabe? De que você tá ativo, de que existe sangue fluindo em você, de que seu neurônio funciona. E eu testei isso e realmente isso pra mim me ajudou muito. Então por isso que eu falo essa analogia da janela, eu sempre falo porque realmente aconteceu comigo. No dia que eu abri a janela da minha casa, que eu coloquei luz dentro dos meus olhos, eu sento no sol e eu fico ali 15 minutinhos pela manhã, lendo, fazendo alguma coisa, eu trago, sabe, esse sol para dentro de mim e ele irradia realmente no meu corpo. Então é algo que eu falo por vivência, sabe? Por vivência. Então esse segundo dia é isso, coloca no papel, traz clareza sobre tudo aquilo que você precisa de transformação. Eu fiz isso, eu tenho isso, isso é algo que eu já coloquei como todo mundo na minha casa, a gente coloca para fazer, porque não é meta de começo de ano, não é meta de começo de ano, é meta de vida. É você olhar para tua vida e falar assim, eu preciso mudar isso daqui na minha vida. Eu preciso olhar, então você olha com aquilo com intenção e vai para aquilo, não deixa outras coisas te distraírem. Então, segundo passo, dia 2, coloque no papel, planeje o que você precisa executar. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Vão aparecer mais coisas nessa jornada de 52 dias. Gente, 52 dias é muito tempo, são quase 2 meses, mas vão aparecer coisas que a gente precisa mudar, que a gente precisa transformar. Então vamos junto. Vamos nessa caminhada, vamos pegar o que a gente sabe agora, nesse momento, e depois a gente vai acrescentando, não tem problema. Porque a partir do momento que a gente se coloca em movimento, as coisas que vão aparecendo depois, elas entram junto, no mesmo trilho, sabe? Elas seguem o fluxo. Então é isso, eu te espero no terceiro dia, tá? Amanhã eu trago pra você o vídeo 3 com esse passo pra gente começar a executar. Porque a gente vai sair desse lugar que a gente se encontra hoje e não é um lugar apenas de assistir um vídeo, é um lugar de ação. É um lugar de ação e eu te convido para isso. Então coloca aqui embaixo nos comentários o que você precisa mudar hoje. Cita só um, não precisa ser todos não. Coloca aqui, olha, Pamela, eu descobri que eu preciso melhorar a minha saúde. Eu preciso melhorar o meu profissional. Eu preciso primeiro
sair do quarto e abrir a janela. Não tem problema, gente. Compartilha aqui comigo que eu vou acompanhando a jornada de vocês pra gente poder torcer junto, porque no final dos 52 dias a gente vai celebrar junto. Escuta o que eu tô te falando. Um grande beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Vamos junto, 52 dias. O que acontece se eu permanecer 52 dias? Um beijo e até mais.